A Globo, há décadas, se apresenta como a grande formadora de opinião no Brasil, mas sua atuação sempre esteve a serviço dos interesses da burguesia nacional e, suspeita-se, de potências estrangeiras, principalmente os Estados Unidos. Não é coincidência que o Jornal Nacional dedique mais tempo a noticiar eventos triviais dos estados norte-americanos do que as realidades de estados brasileiros, como, por exemplo, o Acre. Seja realista. Quantas vezes por ano você viu uma notícia sobre eventos no estado do Acre, assim como outros, Amapá, Santa Catarina, Sergipe, Campo Grande, Tocantins, entre outros? Esses estados praticamente são esquecidos. Essa escolha editorial não é inocente. É um projeto de manutenção do imaginário colonial, onde o Brasil é tratado como o quintal dos Estados Unidos e o nosso subconsciente é moldado para enxergar os Estados Unidos como um país perfeito. Reflitam. A Globo, que surgiu misteriosamente durante a ditadura militar, estaria mesmo a serviço dos Estados Unidos. Foi justamente nessa época que o Brasil se tornava dependente do FMI, com empréstimos faraônicos para obras que só aumentavam a dívida externa e a dependência. Enquanto isso, a Globo distraía o povo com futebol. Não à toa, o documentário britânico Além do Cidadão Kane, tão polêmico que foi censurado nos anos 90, revelou os laços obscuros entre a emissora, a ditadura e os interesses estrangeiros. Anos depois, os próprios Estados Unidos pediram desculpas pelo envolvimento no golpe de 64. Atualmente, a suspeita de financiamento externo não é mera teoria. Em 2022, no início da guerra na Ucrânia, o presidente Joe Biden convocou a Europa a investir em mídias digitais na América Latina, sob o pretexto de combater a desinformação. Será que esses recursos, na prática, não estariam sendo usados para fortalecer conglomerados midiáticos já alinhados com os interesses estadunidenses, como a própria Globo? Afinal, a Globo precisava convencer os brasileiros que a Rússia era o vilão da história, invadindo a Ucrânia sem motivos. Porém, hoje sabemos, até pelo discurso sem filtros de Trump, que os verdadeiros interesses eram, primeiro, controlar as terras raras ucranianas para os Estados Unidos. Segundo, expandir a OTAN até as fronteiras russas. E terceiro, instalar mísseis que ameaçariam diretamente a soberania da Rússia. E a Globo? A gente já sabe. Nos fez acreditar que a Rússia era vilã. Não me pergunte como, mas é como pensávamos. Afinal, essa emissora tem histórico de atuar como megafone do governo americano, inclusive com sede em Nova York, acredite, desde a década de 70. Você lembra quando o Brasil detinha a tecnologia do pré-sal, capaz de alavancar nossa soberania energética? A Globo tratou o tema com desdém quando o governo Obama havia sido acusado de espionar a presidente Dilma. Lembra disso, não é? E também ocultou que o mesmo Biden, então vice de Obama, veio ao Brasil pedir a Dilma Rousseff que permitisse que o nosso petróleo fosse dolarizado. Ou seja, queriam que o preço do nosso petróleo sofresse variações do mercado internacional, aumentando seu valor. A gasolina na época, antes de Dilma ser derrubada sob o pretexto de pedaladas fiscais, custava R$ 2,72. Ela resistiu às pressões dos Estados Unidos para dolarizar nosso petróleo. E agora eu te pergunto, será que essa teimosia em defender nossa soberania não foi crucial para sua queda? Não esqueça que a emissora apoiou a Lava Jato como um circo midiático que destruiu empresas brasileiras, jogou milhares de famílias na miséria e abriu caminho para Bolsonaro, que, sem pudor nenhum, tentou entregar nossas refinarias de petróleo para empresas estrangeiras. Coincidência ou não, a gasolina hoje custa 3 vezes mais que em 2015. Você sabia que, desde o primeiro ano do governo Lula até o momento em que Congresso e mídia decidiram derrubar Dilma, o preço da gasolina subiu menos de R$ 1? Isso mesmo, foram mais de 10 anos de preços estáveis, mesmo durante a crise de 2008, que arrasou a economia dos Estados Unidos e Europa. Enquanto o mundo inteiro entrava em colapso, o Brasil mantinha sua estabilidade, até que decidiram nos desestabilizar. Reflita e coloque nos comentários sua opinião. Será que o Congresso e a mídia têm laços fortes com potências ocidentais para explorar o Brasil como uma colônia?
Por que a Globo não mostra o que realmente importa para o povo brasileiro? Fique esperto, a Globo não erra a mão. Cada notícia tem hora e lugar certo, como peça de dominó, para ir entrando na nossa cabeça até a gente engolir a versão que interessa aos patrocinadores. Essa subserviência midiática reflete um projeto de dominação, manter o povo brasileiro alienado sobre suas próprias necessidades enquanto cultuam um império que nos vê como colônia. Uma pergunta que devemos nos fazer sempre: quem controla a Globo? Enquanto estados brasileiros inteiros são esquecidos e a cultura local é sufocada por notícias insignificantes dos Estados Unidos, a Globo segue como máquina de manipulação. É hora de questionar: quem de fato controla essa emissora? Por que ela insiste em nos fazer olhar para fora quando nosso maior dever é enxergar e transformar o nosso Brasil? Deixe nos comentários. Você também percebe essa manipulação? Compartilhe com aquele amigo ou familiar alienado ou com aquele amigo que iria gostar de ver uma matéria dessa. Nos ajude curtindo e compartilhando. Você não sabe o trabalho que dá para fazer e ficarei feliz em saber que alguém gostou do vídeo.